Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vamos ler todo mundo junto para ficar legal e fixar na nossa mente? Vamos? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos pelo aquilo que o Senhor vai ministrar aqui através da minha vida, que seja, Senhor, não apenas palavras de sabedoria humana, aquilo que eu estudei, aquilo, né, que eu posso ver com a minha limitação, mas que sejam palavras de revelação, de iluminação, palavras, Senhor, que vão vir direto do seu coração para o coração da sua igreja, porque o Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe a promessa de cada um, o Senhor sabe os pecados, Senhor, de cada um, o Senhor sabe, Senhor, o quanto cada pessoa aqui está na expectativa de aprender mais sobre o que o Senhor tem para a vida deles. Então, Senhor, que a expectativa deles não esteja em cima de um homem, mas que esteja na sua palavra revelada, viva, eficaz. Nós te agradecemos por hoje, Senhor, por estarmos aqui ouvindo a sua palavra, por separarmos esse tempo para estarmos na sua casa em comunhão. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava pensando no que pregar, aleluia. E eu estou lá em Fort Myers esse final de semana, no outro e esse, dando aula de hermenêutica. Hermenêutica. E quando eu comecei a falar acerca da interpretação do texto bíblico, me veio muito forte esse texto. Na verdade, eu estava falando acerca desse texto e me veio uma vontade muito forte de ministrar hoje. Eu entendi que essa vontade era a vontade de Deus para vocês aqui hoje também. Aleluia! Então, eu vou começar com uma hermenêutica acerca do texto. David, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar. O que é hermenêutica bíblica? É a arte de interpretar a Bíblia. Hermenêutica, você interpreta sinais, você interpreta letras, né, escritos, você interpreta imagem, você interpreta tudo que é interpretável. Até a esposa interpreta a cara do homem para ver se ele está gostando ou não. A gente tenta interpretar, mas a gente tem mais dificuldade. A mulher é melhor nisso, não é verdade? A mulher já sabe, você não está gostando, aí não está bom. E falou que está tudo bem, mas só para me agradar. Por quê? Porque a mulher ela sabe interpretar as feições de pessoas melhor do que o homem. É verdade ou não é? Então, nós vivemos a hermenêutica o tempo todo. Porque a hermenêutica é você interpretar sinais, interpretar símbolos, interpretar tudo. Tudo que aparece em você. Você vê o sinal de trânsito, por exemplo, e você tem duas interpretações acerca do sinal de trânsito. Sim ou não? O sinal tem 3 cores, uma é vermelha, a outra é amarela e a outra é verde. Aí, o sinal está verde e você está se aproximando. Quando o sinal fica amarelo, algumas pessoas têm interpretações diferentes. Opa, ficou amarelo. Tem que acelerar antes que feche. Eu conheço, eu sei vocês. Tem outras pessoas que falam assim, opa, ficou amarelo. Atenção, porque eu preciso parar. Tem gente que vai dar desculpa. Não, depende da distância e velocidade que eu vou estar. Né? Não, mas eu quero que você entenda que a questão não é o que eu interpreto acerca do sinal, da palavra, da frase, da história, da imagem. O mais importante não é o que eu interpreto. O mais importante é o que o autor quis dizer. Porque eu posso interpretar de uma maneira, outra pessoa pode interpretar de outra maneira. Mas, para a gente saber qual é a verdade acerca daquele assunto, nós precisamos perguntar quem fez, quem falou, quem escreveu. Não é verdade? Se você tiver com uma dúvida entre um assunto acerca de uma pessoa, você fala, não, foi por causa disso. Não, foi por causa daquilo. Não, eu tenho certeza. Foi por causa... Não, irmão, foi... Vamos perguntar. Não é assim? Por quê? Porque para tirar a dúvida, a gente precisa ir na pessoa e perguntar. Senão, a gente pode cometer o erro, o equívoco de fazer um julgamento ruim. Não é isso? Certo.
Então, o sinal de trânsito ele foi inventado e o amarelo significa atenção para parar. Não é isso? Então, por mais que a gente acelere, a gente sabe que está errado. Eu sei que tem gente que acelera aí, né? Que aprendeu, acostumou, andou com outras pessoas, a pessoa acelera, a gente acaba fazendo a mesma coisa. Mas nós precisamos entender que o que o autor diz é mais importante do que o que a gente interpreta com a nossa opinião, com a nossa história, com a nossa vivência. Essa é uma regra de hermenêutica, a arte de interpretar. Por exemplo, tem um viaduto lá no Rio de Janeiro, que todo mundo chama ele de o viaduto dos cabritos. Alguém já ouviu falar? O viaduto dos cabritos. Aí, se você chegar perto e ver o que está escrito, ou então se você conversar com alguém que mora ali perto, todo mundo vai saber que o viaduto dos cabritos, na verdade, é viaduto Oscar Brito. Por quê? Porque você pode interpretar algo de acordo com aquilo que as pessoas estão falando há muito tempo. E essa interpretação, ela pode perder o valor real do que foi dito lá atrás. Então, nós precisamos ir na fonte para saber realmente se aquilo é verdade ou não. Um outro exemplo, você pode estar ali, né, comendo numa padaria brasileira, e você está aqui e vira pro atendente, fala assim, ô garçom, estou aqui um tempão. O que eu disse? Eu disse que eu estou aqui e um tempão. Não, mas eu disse, eu estou aqui e não tem pão. Lembra que eu disse? É uma padaria brasileira, tem pão, entendeu? Fica difícil para quem não fala português. É? Então, eu estou aqui um tempão. Significa o quê? Que eu estou aqui um tempão ou eu estou aqui e não tem pão? O importante não é o que eu entendo, o importante é o que o outro falou. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente vive de acordo com aquilo que a gente entende. E muitas pessoas precisam chegar até aquela outra pessoa que você acha que te ofendeu, que você acha que fez por maldade, que você acha que te rejeitou, que você acha que ela deveria saber e perguntar para ela: você fez isso sabendo? Você fez isso por maldade? Você fez isso porque você me odeia? Você fez isso porque você me rejeita? E quando você chegar nessa outra pessoa e fizer essa pergunta, talvez você se assuste. A pessoa vai chegar para você e vai falar assim: ai, desculpa, eu não sabia. Ah, ai, eu realmente não sabia. Não. A pessoa, ela pode ter uma reação que vai te surpreender. Porque até agora você está vivendo e interpretando da maneira que você entendeu e não de fato da maneira que a pessoa quis passar para você. Então, não interprete a vida de acordo com as suas feridas, de acordo com as suas más experiências, de acordo com o que os outros querem interpretar para você. Interprete a vida indo na fonte, sabendo da pessoa se o que ela disse é realmente o que você pensa que ela disse, o porquê ela disse. Amém? Hermenêutica é isso, e hermenêutica você leva para a vida. Você leva para a vida. E quando eu estava dando essa aula e pulou esse texto, né? Eu falei acerca desse texto, eu pensei assim, meu Deus, olha o que o Senhor está falando com a gente, aleluia. Eu preciso trazer para a igreja essa iluminação acerca desse texto bíblico. E esse texto diz que vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar sem sabor, se tornar insípido, de nada mais serve, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, Jesus está falando que nós somos o sal da terra. O primeiro princípio que eu aprendo aqui é que você não é sal no sal, você não é sal no saleiro, você não é terra na terra, você é sal da terra. Você nasceu para fazer a diferença. Deus não te chamou para você ficar apenas aqui dentro, onde todo mundo é sal. Deus não te chamou para você ficar aqui dentro, onde todo mundo é luz.
onde você vai fazer realmente diferença é lá fora. É lá onde tem terra. É lá onde tem trevas. Porque lá você é sal da terra. Lá você é luz do mundo. Amém? É lá, porque se você ficar só aqui dentro, com a cabeça aqui dentro, você vai ficar se comparando o tempo todo. Nossa, olha como é que ele canta bem. Nossa, olha como é que ele fala bem. Nossa, como é que dá oportunidade só para fulano. Nossa, como é que... Você fica se comparando sal com sal. Você vê assim, eu não estou fazendo diferença aqui nesse lugar. Eu vou embora, eu vou sair, eu vou para Nárnia, eu não vou mais para a igreja. Por quê? Porque a sua cabeça só está aqui dentro. E aqui dentro você é sal no sal. Você é luz na luz. E se você olhar para si, olhar para o outro, você vai ler luz, 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 luz. Mas se você for lá fora e começar a pregar o evangelho, mas pastor, eu não sei nada da Bíblia. Eu só sei a história de Adão e Eva, e mesmo assim muito mal. Eu sei a história de Sansão, mesmo assim muito mal. Eu sei a história de Davi, que pegou 5 pedrinhas, que lançou, matou o gigante, e mesmo assim, né? Eu não sei, pastor, muita coisa da Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Você precisa falar, porque quando você começar a falar, você vai ver a terra começar a chacoalhar assim, você vai falar assim, meu Deus, tem um negócio diferente aí. Você está jogando sal, você está fazendo diferença, sabe? Porque lá você vai ver que a luz faz diferença nas trevas. E mesmo que seja um facho pequeno de luz, mesmo que seja um pouquinho de sal, vai dar o sabor. As pessoas vão ver a diferença. Você entende isso? Você é sal. Você nasceu para fazer a diferença. Você é sal. Você nasceu para fazer a diferença. Se você não sente que está fazendo a diferença, de duas, uma. Ou você não é sal, você ainda é terra, ou você é sal, mas está insípido. Está sem sabor. É aquele crente sem sabor. Você olha para ele, ele está apático. Você olha para ele, ele faz as mesmas coisas sempre. Você olha para ele, não tem alegria no rosto. Você olha para ele, ele está insatisfeito. Sempre tem alguma coisa para murmurar e para reclamar. Você olha para ele, é sal, mas está sem sabor. Às vezes você olha para a terra e você fala assim, essa terra está mais viva, essa terra está mais vermelha, essa terra parece que tem mais propriedade do que esse sal. É sal, mas está sem sabor. Só que existe um perigo, porque o sal sem sabor de nada serve, a não ser ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Deixa eu te dar um princípio acerca de interpretação bíblica, da hermenêutica, interpretação bíblica, né? E por que David está falando isso? Hoje é dia de Carisma Pocket. Não, daqui a 15 dias vai ter Carisma Pocket aqui. Mas eu sou professor do seminário, eu amo a palavra de Deus. E você está aqui para aprender Bíblia. E aprender da forma certa. Então, se você pegar o contexto daquela época, o plano de fundo, você vai aprender algo acerca da história. Olha que interessante. Naquela época, não havia dinheiro do jeito que a gente conhece, essa cédula, sabe? Essas pratinhas. Tinha prata, mas era moeda de prata, que valia muita coisa. Tinha ouro, moeda de ouro, né? Ou pedaço de ouro, que valia muita coisa. E havia dracma, havia o denário, havia algumas coisas ali. Mas para produzir aquilo dali, gastava muito tempo, sabe? E tinha que ter a próprio material para aquilo dali. E naquela época existia algo que também tinha muito valor, que era o sal. O sal tinha muito valor, porque o sal, ele dá sabor, porque o sal, ele conserva, porque o sal, ele gera sede. Lá naquela época não tinha geladeira. E como que eles faziam para conservar os alimentos? Eles colocavam em volta de sal, para conservar os alimentos, para não perder a carne, para não perder o churrasco, aleluia, né? Eles tinham o sal para conservar, para dar sabor e para temperar. Então, quando falava de sal, era algo que tinha bastante valor naquela época.
Ou seja, o sal era uma moeda de troca muito importante. E os homens que estavam no exército romano, né, que fazia parte do exército romano, eles trabalhavam colocando ordem. Eles trabalhavam seguindo as leis romanas. Eles trabalhavam sem cultivar a terra e ter o fruto. Ou seja, eles tinham que ter algum tipo de pagamento. E o pagamento que eles tinham era através do sal. Porque você pega o sal, você vai na feira, você pega aquela quantidade de sal e troca por uma galinha. Você pega aquela quantidade de sal e você troca por verduras, por frutas. Você pega aquela quantidade de sal e você pode trocar por algum tipo de alimento, animal, certo? Então, você ia lá e trocava, porque o sal era a moeda de troca mais recorrente da época. Tanto que a palavra salário vem do sal. Salário. Salário vem do sal, que geralmente era diário. Salário. Salário vem do sal. Ou seja, nós hoje recebemos o salário, para você que trabalha assalariado, porque lá atrás o sal era uma moeda de troca muito valiosa. E imagina os soldados romanos, imagina aquelas pessoas que não iam cultivar para poder ir para a feira e vender aquilo que cultivava na agricultura. Imagina essas pessoas que trabalhavam apenas colocando ordem, apenas fazendo algo que não era diretamente ligado à terra. Eles recebiam os seus salários. Então o governo, ele pegava um galpão como esse daqui e ele enchia de sal, porque eram muitos soldados romanos. Esse galpão estava cheio de sal. Eles separavam nas quantidades corretas, pesava e dava para ele. Pesava e dava para o próximo. Pesava e dava para eles. No dia do pagamento, era feito através de saquinhos de sal. Só que, se esse sal ele permanece dentro desse ambiente durante muito tempo, o sal ele perdia o sabor. Ele ficava insípido. O sal, durante muito tempo, de um ambiente fechado, sem ar-condicionado, sem maneiras de tentar conservar o próprio sal, ele perdia o sabor. Aí a gente vai para um outro plano de fundo que acontecia dentro desse período histórico. As ruas que passavam para ir para Roma eram ruas feitas de pedrinhas. Isso mesmo, o brick já existia lá atrás. O paralelepípedo já existia lá atrás, só que eram pedrinhas menores e eram pedrinhas brancas. Então, eles colocavam as pedrinhas, aquele trabalho todo que você faz no sol, né? Que é pesado, eles colocavam as pedrinhas para ir para Roma. Existem várias estradas que, além de atravessar as cidades, de fazer parte da cidade, elas iam para Roma. E essas pedrinhas era o paralelepípedo da época. Para você que nasceu aqui, talvez você nunca viu essa palavra. Paralelepípedo. Ou seja, a junção de muito brick. Então, essas pedrinhas, elas saíam de acordo com a passagem das pessoas. A passagem era feita através de cavalo, através de carroça, através de vários meios de transporte da época, naquela época, sem a tecnologia que a gente tem hoje. Então, passando várias vezes e muitas pessoas, as pedrinhas iam soltando. Quando as pedrinhas iam soltando, as pedrinhas se perdiam e eles tinham que consertar. Mas colocar a pedrinha no lugar é mais caro do que ir lá nesse galpão, onde tinha um monte de sal insípido, sem sabor, pegar ele e ir até as estradas, colocar o sal nesses buraquinhos e socar. Coloca mais sal e soca. Vai para o próximo buraquinho, coloca sal e soca. Então, o sal, que era sem sabor, ele ia para essas estradas, eram colocadas dentro desses buraquinhos e, a partir daí, as estradas ficavam lindas, novamente. O que eu quero dizer com isso, David? O que você quer dizer com isso, David? Eu quero dizer que quando Jesus ele está falando para um agrupamento de pessoas, esse agrupamento de pessoas, seja judeu ou seja não judeu, eles viviam essa realidade. E quando Jesus ele fala,
vós sois o sal da terra, todo mundo já pensa no sal, nas propriedades do sal e no valor que o sal tem. Quando ele diz, mas se o sal perde o seu sabor, eles já sabem o valor que as pessoas iriam perder. Perder o sal era perder alimento. Perder o sal era perder a sede. Perder o sal era perder o tempero. Então, eles tinham consciência que se o sal se tornasse sem sabor, seria terrível. E Jesus continua dizendo, se esse sal se torna sem sabor, de nada mais serve. Não serve mais para nada, a não ser jogar fora e ser pisado pelos homens. Quem estava naquela época já imaginava a cena do Império Romano pegando aquele sal que estava estocado, sem sabor, colocando nos buraquinhos da rua e socando. E logo depois, as pessoas passando por cima daquele sal. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar sem sabor, ele perde o propósito principal dele e ele vai ser jogado fora e pisado pelos homens. É isso que a interpretação bíblica de forma profunda traz para a gente. Uma comunicação acerca do texto, não apenas numa visão do hoje, mas numa visão da cultura daquela época, daquela região. Quando você olha para isso, você pensa assim, meu Deus, o texto ficou mais forte, o texto impactou o meu coração, o texto me fez entender, se eu sou sal da terra, eu tenho um propósito, e esse propósito é ser colocado na mão de algum homem, pai de família, que vai levar para dentro de casa, e a mulher, ela vai temperar, e ela vai conservar a carne, e ela vai fazer gerar sede, e eu vou explicar por que gerar sede. Então você olha essa situação, e você pensa assim, meu Deus, como o sal abençoava aquelas pessoas naquela época. Mas quando Jesus fala de nada mais serve a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens, você já imagina o sal sendo pisado pelas pessoas que passavam, pelo cavalo que passava, pela carroça que passava. Por isso Deus, Ele me trouxe aqui hoje para falar 3 características do sal que você tem e você não pode perder. Porque o seu propósito é abençoar famílias e não ser jogado fora e pisado pelos homens. O seu propósito é conservar, manter o sabor, é temperar e não perder o sabor, ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, a primeira característica que eu quero trazer para você acerca do sal é que o sal, ele Deixa eu escolher qual que eu vou falar primeiro. O sal, ele tempera. Vamos falar primeiro sobre temperar. O sal, o que é temperar, David? É gerar sabor. Se você pegar a sua comida e você colocar açafrão, se você colocar alho, se você colocar cebola, se você colocar manjericão, se você... As cozinheiras aparecendo aí, ó. Eu já sei qual casa que eu vou visitar esse final de semana. Eita glória! Né? Se você colocar muitos temperos e você não colocar sal, os temperos parece que ficam cada um separado. Parece que não tem um gosto unificado. O que o sal faz? Ele pega todos esses temperos e unifica. Ele pega todos esses temperos e dá um sabor totalmente diferente. Porque é verdade que cada um de nós temos características diferentes e nós precisamos celebrar a diferença de cada um. Mas, se não tiver o sal, cada um vai viver a sua vida, cada um vai viver na sua casa, cada um vai viver o seu propósito lá fora, mas não vai ter a comunhão que nós precisamos para viver o propósito do reino. Você pega vários temperos, coloca na panela e alguém vai comer, tá bom, mas parece que falta alguma coisa. É a vida de muitas pessoas lá fora.
Talvez seja a sua vida aqui dentro. A sua vida tá boa, tem vários temperos. Sabe, a vida financeira, tá crescendo. A vida sentimental, tá dando certo. A vida com os filhos, nossa, que bênção, meus filhos. A vida na empresa, tá legal. Sabe, você tá vivendo uma vida temperada, mas está faltando alguma coisa. Aí Deus colocou um crente na sua vida e começou a fazer sentido. Ele te trouxe para a igreja e quando você trouxe para a igreja, falou assim, nossa, estou vivendo algo diferente. Parece que é algo que estava faltando. Minha vida estava boa, mas com esse sal ficou ainda melhor. Eu estou sentindo um sabor diferente da vida. Antes eu tinha tudo, mas eu não tinha nem vontade de viver. Mas agora com esse sal, além de viver, eu quero abençoar outras pessoas. Além de viver, eu quero viver e viver bem, porque você achou um sal na sua vida. Você precisa dar sabor à vida dos outros e não ser um dissabor. A pessoa que saboreia algo da sua vida, ela sente um gosto amargo ou ela sente sal? Ela sente um tempero. Ela sente uma vontade de comer mais. Coloca um sal na comida. Aquela comida temperada de Minas Gerais. Eita glória! Aquele temperinho caseiro. Que você vai comer comida mineira no Rio de Janeiro, não é a mesma coisa. Você vai comer comida mineira, né, em outro estado, não é a mesma coisa. Por quê? Porque você vai comer uma comida mineira feita por alguém que não nasceu em Minas. Mas se você come a comida mineira feita por um mineiro em qualquer lugar do mundo, aí você fala assim, aleluia. Tem um negócio diferente aqui. Você come um pouquinho e você fala assim, eu vou ter que comer mais. E o mineiro parece que já acostumou com isso, porque ele te dá o prato para comer, e se você não come mais, parece que você não gostou. Não é assim? É assim. Aí o segredo é você colocar pouco, entendeu? Senão você engorda. Né? Coloca pouco, porque você sabe que vai comer mais, vai agradar o anfitrião e você ainda vai ficar de boa. Né? Então, eu não sou mineiro não, irmão. Eu sou carioca e casei com a mineira e minha sogra é mineira. Comida é boa. Então, quando você coloca o sal, que unifica os temperos, dá vontade de comer mais. Fica gostoso. Quem aqui já comeu comida sem sal? Esse é... Tá bom? É. A pessoa que fez sente o gosto e fala assim, olha, ficou sem sal, mas o feijão tá com sal, então é só misturar, tá? Desculpa. Tá vendo? É assim. Por quê? Porque a gente sabe o valor que o sal tem. A gente sabe o valor que o sal tem. Será que as pessoas estão olhando para você e sabem o valor que você tem? Ou se tirar você da vida delas, elas não vão saber o valor que você tem, não vai fazer diferença? Quem é sal da terra, quando sai da terra, a terra sente falta do sal. Porque a terra, ela absorve tanto sal que uma hora ela vira sal. Ela quer ser sal. Ela quer fazer diferença. Sabe aqueles ditados que a gente fala assim? Fulano é sem sal, né? Água de salsicha sem graça. Fulano é sem sal demais. Quer dizer que não tem graça. Você já falou isso, né? Por isso vocês estão rindo. Fulano é sem sal demais. Não tem graça, não tem vida, não tem vigor, não ri. Faz piada ruim, não ri. Faz piada boa, não ri. Cara de... Né? Cara de planta. Fica daquele jeito. Não. Porque falta sal na vida da pessoa. Falta Jesus na vida da pessoa. Falta Jesus, falta Jesus. Jesus traz alegria. As pessoas, sabe, eu recebi muitas palavras proféticas no início desse ano, e muitas palavras têm a ver com o meu sorriso. Ô David, seu sorriso vai ganhar muitas pessoas. Ô David, seu sorriso vai curar. Eu sinto falta do irmão que não vem no culto porque eu dou vontade de sorrir para ele, porque ele se converteu através de um sorriso. Não foi a palavra do pastor, não foi o abraço, não foi, né? Não foi o sorriso que deram para ele. Ele falou assim, cara, você ri desse jeito, eu quero sorrir desse jeito também. Ele foi impactado e atraído por um sorriso.
E as palavras que liberaram para mim foi através do meu sorriso. Olha que bênção. Eu estou salgando a vida das pessoas por causa de um sorriso. Eu não sei qual característica que você tem que Deus te deu para temperar a vida dos outros, mas eu sei que existe um sal que vai intensificar o tempero que você é na vida das pessoas ao seu redor. Você nasceu de novo para temperar. É quando você sente a falta daquela pessoa, você fala assim, ai, vou ligar para aquela pessoa. Aí vamos sair, mas vamos chamar fulano, sabe? Ai, se for lá, seria tão bom se fulano fosse. Por quê? Porque você sabe que fulano tem sal. E eu não estou falando de pessoas que são apenas expansivas, sorridentes, que fala todo mundo, não. Às vezes é aquela pessoa que fica quietinha, mas te escuta. Que fica quietinha, mas olha nos seus olhos e se conecta. A pessoa que consegue sentir a sua dor e você sabe que se importa. Sabe? Cada um tem a sua forma de temperar. E o sal intensifica o sabor dessa pessoa e você sente falta quando você não está perto. É isso que Jesus quer fazer na sua vida quando você está perto das outras pessoas que são apenas terra. Terra. A segunda característica do sal é dar sede, gerar sede. Dentro da interpretação bíblica, eu quero que você viaje comigo para aquela época. E eu quero que você veja duas igrejas. Na verdade, uma igreja. A igreja de Laodiceia. Deus diz para ela, você não é quente e você não é fria. Quem dera fosse quente, ou quem dera fosse fria. Mas porque você é morna, vomitar-te-ei. Por quê? Porque de um lado descia água fria e de outro lado da cidade descia água quente. As águas se encontravam ali e aquela cidade era conhecida como a cidade de água morna. E Jesus está pedindo João para escrever para aquela igreja numa linguagem que ela entendia. Porque Deus fala com a gente numa linguagem que a gente entende. Se você dirige muito, Deus vai falar com você no volante, meu irmão. Se você cozinha e ama cozinhar, Deus vai falar com você na cozinha. Se você ama quebrar uma parede, derrubar e construir outra, Deus vai falar com você ali. Se você ama aconselhar, Deus vai falar com você aconselhando ou recebendo um conselho. Se você ama aquilo dali, Deus vai falar do jeito que você entende. Talvez se falasse daquela maneira com outra pessoa, não ia entender na profundidade que você entende. É por isso que hoje eu estou falando de cozinha. Por quê? Porque muitas pessoas aqui vão receber essa palavra com impacto. E Deus liberou essa palavra para você hoje, nessa noite. Existem pessoas que vão receber, mas existem outras pessoas que vão receber ainda mais, porque cozinha. Uma cidade que recebia água dos dois lados. E tinha água morna ali. Só que existia um problema nessa cidade. O problema não era com pessoas dessa cidade. O problema era com os viajantes. Por quê? Porque os viajantes, eles iam a cavalo ou eles iam caminhando longas distâncias. Então, quando eles chegavam numa fonte de água, eles pensavam assim, opa, tem uma fonte de água lá. O que eu vou fazer? Eu preciso levar cantis de água. Eu preciso levar um recipiente. Só que se eu levar muita água, vai ficar muito pesado. E a minha viagem vai ficar muito dura. Não vai ficar difícil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou beber o máximo de água possível. Porque se eu beber o máximo de água possível, eu consigo ir hidratado e ainda tem as vasilhas, os recipientes de água para eu levar até chegar na outra fonte. E o que ele fazia? Antes de chegar na fonte das águas, no poço, na cisterna, ele pegava um pouquinho de sal e colocava na sua língua. Até ele chegar lá, o sal, dá até água na boca, né? Se você imagina, coloca aí, vai salivar. Imagina o sal na sua boca. Tem um monte de gente salivando, quem tá rindo assim tá salivando aqui, olha lá. Né? Porque tem a imaginação fértil, já imaginou o sal na boca aqui. Coloca mais um pouquinho aí, só para você salivar mais. Viu? Quem ria porque tem o poder da imaginação é muito grande, meu irmão. Aí você coloca um pouquinho de sal na boca e você vai gerando sede, gerando sede, gerando sede. E você vai caminhando, e você vai caminhando,
E você vai caminhando, e quando você chega na cisterna, quando você chega no poço, quando você chega naquele local, você vai beber água. Mas você não vai beber água como uma pessoa comum. Você vai beber água como alguém que está com sede. E você vai beber água. Agora, imagina você beber uma água, uma temperatura natural. Que delícia. Ai, coloquei a sede na boca de vocês e bebi água na frente de vocês. Olha isso. Olha lá, tem até gente bebendo água. Gente, você beber água assim, ou talvez uma água geladinha, num calor, é uma delícia, não é? Mas imagina você, que o intuito é beber bastante água, para você continuar fazendo a viagem, começar a beber água e perceber que aquela água está morna. Bebe, 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 porque a sede já está ali. Aí você bebe, bebe. Algumas pessoas já começaram a vomitar na imaginação. Por quê? Porque você está bebendo aquela água morna, aquele negócio já causa um revertério aqui dentro, e muitas pessoas passavam mal, porque estava bebendo água morna. A água morna é igual o sal sem sabor. Deus prefere que a gente seja frio ou seja quente. Porque o morno é aquele que pensa que é quente, mas na verdade está esfriando. O problema do morno é que ele pensa que é quente, mas na verdade está perdendo o seu calor sem perceber. O problema do sal insípido é que ele olha no espelho e ele fala: eu sou sal, eu uso roupa de crente, eu falo igual a crente, eu até profetizo como crente. Deus me usa para colocar a mão na cabeça das pessoas e expulsar demônio. Deus me usa para curar pessoas. Olha, quando eu aconselho, até acontece algumas coisinhas na vida das pessoas, mas tem sal que vai chegar no céu achando que é sal e na verdade não é sal coisa nenhuma. Deus vai chegar na frente de Deus e falar assim: Deus, no seu nome eu expulsei demônio, no seu nome eu curei pessoas, no seu... Ele vai falar: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Tudo que você fez foi por causa do nome e não porque você tem a identidade de sal. Então, Deus quer que você gere sede na vida das pessoas. Mas você só vai gerar sede na vida das pessoas se você tiver consciência que essas pessoas estão indo para a fonte de águas vivas. Que aquilo que ela está bebendo não está fazendo mal para ela. Chega de evangelho meia boca, meu irmão. Chega de evangelho disse-me disse. Vamos ler Bíblia. Vamos ler Bíblia. Está na Bíblia. Abre a Bíblia aí, confere se o que eu estou falando está de acordo com aquilo que eu estou falando. Paulo diz repetidamente. Ele diz repetidamente, repetidas vezes. Ele diz assim: se alguém vos pregar outro evangelho, a não ser aquele que eu vos preguei, que seja anátema, que seja maldição. Paulo, em Atos, acho que é 1,17, depois você pode conferir, ele está elogiando os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, eles são mais honrados do que o crente de lá. Por quê? Porque eles abriam a Bíblia para conferir se o pregador estava falando aquilo que está na Bíblia. Ei, eu falei com vocês no início da mensagem, o importante não é a minha opinião, o importante não é a opinião do outro pregador, do famoso, ou então do pregador que você ouviu a vida toda, não. O importante é o que está na palavra de Deus. Não é o que eu digo, não é o que o outro diz, não é o que você ouviu. Não, é o que Deus quis dizer através da inspiração bíblica de cada autor que escreveu a Bíblia Sagrada. Está na Bíblia? Então acredita. A interpretação é correta? Então acredita. O plano de fundo, ele segue uma coerência histórica? Então acredita. Mas como é que você vai saber se você não lê Bíblia?
Tem gente que acha que é sal e está dando sabor à vida dos outros, mas na verdade é sal e está sem sabor porque não lê Bíblia. O que dá sabor ao sal é Bíblia. É Bíblia, é vida com Deus, é oração. Tem gente que está na igreja, fala como crente, se veste como crente, tem gíria de crente, mas é sal sem sabor. Não na Lagoinha Mel Boitucci, aleluia. Aqui não, meu irmão, aqui não. Aqui, se você não tem sabor, o Espírito Santo está te alertando hoje, porque é através da sua vida de oração, através da palavra bíblica, através da sua vida de jejum, através da sua comunhão na igreja e no GC, você vai voltar a dar sabor, você vai voltar a temperar, você vai voltar a gerar sede, e você vai voltar e trazer as pessoas à fonte. Porque a gente não quer que as pessoas entrem aqui e virem sal sem sabor. Nós queremos gerar sede neles. Sabe, quando a pessoa conversa com você, ela tem sede de saber mais a Bíblia? Quando a pessoa conversa com você, ela tem sede de saber mais sobre o seu testemunho? Quando a pessoa conversa com você, ela tem sede de saber o que você fez para ser curado? O que você fez para prosperar? O que você está fazendo porque você está passando essa situação tão difícil e o sorriso continua no rosto, e a esperança continua no rosto? As pessoas precisam olhar para vocês e dizer assim: ei, me explica essa paz que excede todo entendimento. Assim como Jó, que passava uma situação difícil e falou: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher estava falando: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele falava: fala como uma louca. Você está biruta, você está doida, mulher? Como que eu não vou adorar a Deus? Eu sou de Deus e eu não adoro apenas pelo aquilo que Ele me dá, mas por quem Ele é. Até em meio à dor, a sofrimento, você tem como salgar a vida das pessoas. Até em meio a sofrimento. Porque o verdadeiro evangelho não é aquele: vem para a igreja e pare de sofrer. Vem para a igreja que você vai ser milionário, vai ser rico. Dê tudo que você tem, que Deus vai multiplicar para todo mundo. Aleluia. O evangelho não tem falsas promessas. Não tem falsas promessas. Deus pode sim multiplicar, Deus pode sim proteger, Deus pode sim fazer alguns milionários, mas não é todo mundo. A Bíblia mesmo diz: os pobres sempre terão contigo. Só que aquele que cumpre o princípio da palavra de Deus, ele vive bem, ele vive plenamente, ele vive uma vida abundante. Mesmo que não seja milionário, ele está bem. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus venceu o mundo. E mesmo que a gente passe tribulações, mesmo que a gente passe momentos difíceis, a nossa esperança não está aqui agora, a nossa esperança está nele, porque muitos confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos. Essa leve e momentânea tribulação te causará um peso eterno de glória. E o terceiro ponto: o sal serve para conservar. Você precisa primeiro se conservar. Porque o sal, ele precisa ter todas as suas características para poder cumprir o seu propósito. Então, o sal precisa se conservar com sabor. De vez em quando dá uma lambidinha assim, ó. Tá sabor? Tá saboroso? Pega suas lágrimas e faz assim, ó. E às vezes até a lágrima é lágrima falsa, lágrima de crocodilo, e você não está percebendo. Lágrima de verdade tem sabor. Se pergunte: eu tenho todas as características que um sal tem? Eu estou conservando a minha vida em santidade? É o que eu digo: você pode errar, né? Você não pode, né? Pode ser que você erre, pode ser que você falhe, pode ser que você peque, mas você precisa estar em constante crescimento, em constante amadurecimento.
em constante limpeza espiritual, dizendo: Jesus, eu não quero essa sujeira em mim, que o seu sangue me lave, que o seu sangue me purifique, porque eu quero conservar a minha salvação. Conserve a sua santidade, meu irmão. Conserve. Você precisa viver uma vida onde as pessoas vão olhar para você e não vão olhar apenas você profetizando. Tem gente que profetiza por performance. Tem gente que profetiza porque decorou versículo. Tem gente que profetiza porque viu a vida toda os outros profetizando. Deixa eu te dar uma injeção de maturidade. O falar em línguas como linguagem sobrenatural de oração, eu falo a hora que eu quiser. Tem o dom de línguas. Tem a manifestação de línguas para os incrédulos. São dois tipos de línguas diferentes. Você vai aprender no carisma. Mas o falar em línguas como habilidade sobrenatural, que é o orar em espírito, quando você lê a Bíblia e fala orar em espírito, todo cristão, quando nasce de novo, ele tem. É uma habilidade que está dentro de você. É só você buscar, você vai começar a falar em línguas. E você pode falar em línguas quando você estiver, resolvendo alguma coisa pelo celular. Quando você, estiver lavando louça. Quando você estiver dirigindo, é o que eu mais faço, dirigindo. É espiritual, é sobrenatural. Mas isso não diz se eu sou sal de verdade ou não. Isso é só um sinal. Pode ser que ele seja maduro, pode ser que ele tenha caráter, pode ser que ele seja uma pessoa boa para eu abrir meu coração. Mas você só vai saber se você caminhar junto. Porque o dom você tem para servir o outro. Mas o que define se você é sal de verdade ou não é o seu caráter. Tem muito sal que está profetizando. Ei, que titico. Ei, charamando que teria alabá. Eu falo na hora que eu quiser. Eu posso te manipular. Eu posso falar a Bíblia. Mas por dentro eu sou vazio. Porque o que define se eu tenho sabor é você caminhar comigo de perto e dizendo: ele é um homem de caráter. Porque ele conserva a santidade. Ele é um pai de família. Porque ele conserva a sua família. O amor pela sua esposa. O amor pelos seus filhos. Ele tem tempo de qualidade com os filhos. Ele coloca ordem na sua casa. Ele sabe governar bem o lar. Ele está conservando uma família linda, uma família maravilhosa no meio de um monte de terra que só está se desfazendo. É você caminhar comigo e ver um sorriso, para ver se o sorriso é de verdade. Você é só uma falsidade, uma performance que eu sorrio para poder conquistar você. Ele aprendeu que o sorriso é uma maneira de quebrar o bloqueio entre as pessoas e ele sorri a ponto da pessoa sorrir de volta. Porque se você olhar para a pessoa do lado do sorriso, ela sorri de volta para você. Será que isso é falsidade? Você só vai saber se você caminhar comigo. Aí você vai saber se eu conservo essa alegria ou se eu mostro algo que eu não sou. O sal serve para conservar. Mas antes de conservar qualquer coisa, ele precisa conservar o seu sabor. O sal precisa cumprir o seu propósito. E o propósito do sal não é olhar para trás. Imagina na sua caminhada você está andando, você tem uma direção de Deus, você tem uma promessa de Deus, você está com a sua família e você está saindo da escravidão, das trevas, você está saindo daquilo que Satanás tentou te embaraçar, sabe? Tentou te colocar numa confusão, tentou entristecer o seu coração, você está saindo dali. E de repente, a mulher de Ló olha para trás. Quem olha para trás
perde as propriedades de um sal. Quem olha para trás perde o propósito que está na frente. Quem olha para trás fica no meio do caminho. Imagine aquela estátua de sal, passando um dia se deteriorando, passando um dia e o vento batendo e saindo um monte de sal, passando outro dia e alguém passa ali e bate nela e o braço cai, passando outro dia e o tempo, a falta de propósito, a paralisação do ministério, porque parou, porque não vai fazer mais nada, porque está sentado no banco, vai paralisando e vai deteriorando. E de repente aquilo que era uma estátua, aquilo que era sal, ela vai ficar no meio do caminho, ela vai ser pisada pelas pessoas, porque o propósito que ela tinha para cumprir tinha a ver com o caminho principal que entrava e saía da cidade. Para você conservar a vida das pessoas, para você salgar a vida das pessoas, você precisa conservar o seu sabor. Existe um versículo que eu amo, que diz assim: que as vossas palavras sejam temperadas com sal, para saber a como responder a cada um. Sabe, tem gente que está muito empolgado e virou sal. Eu tô sal, eu quero salgar, eu quero viver, né? Eu quero falar do evangelho, eu quero ganhar o mundo. Mas cuidado, porque sal demais estraga a comida. Na hora que você vai assim, tem muita gente que está salgando demais a vida dos outros e as pessoas, elas estão se afastando do evangelho, ao invés de gerar um sabor, de intensificar o tempero. Talvez você chegou aqui e algumas pessoas eram assim. As pessoas caíram na religiosidade. Você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que ir para lá, você tem que ter o quê? Deus está vendo, hein? A pessoa olha com você com um olhar de julgamento. Parece que a pessoa é Deus na sua vida. Está colocando sal demais, meu irmão. Como é que você é quando uma pessoa conta um pecado para você? Você coloca sal demais em sua face, né? Tipo, como é que você aconselha as pessoas? Você coloca sal demais condenando, sendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? A pessoa está ali, já é difícil pra caramba abrir o coração, buscar o conselho. Você ainda coloca sal na ferida e bate. Eu não sei se alguém fez isso com você, mas a Bíblia diz até como nós podemos salgar a vida das pessoas. Porque uma pitadinha de sal, ela pode gerar sede, ela pode dar sabor, ela pode conservar, mas muito sal pode afastar as pessoas. Talvez muitas pessoas, elas te machucaram porque elas foram muito... Elas queriam pegar o pote de sal e jogar em você assim, ó. Vem, você tem que ser sal, você tem que se converter, você tem que viver em santidade, você vai pro inferno, você vai... É sal demais. E alguns feriram vocês. E alguns machucaram vocês. Sabe? E às vezes foi porque ela queria que você fosse sal, mas ela não sabia que ela tinha que ser pouquinho para temperar, que ela tinha que jogar um pouquinho para te atrair, para gerar mais sede, para você querer comer mais desse tempero. Talvez ela não teve maturidade para entender que com algumas pessoas eu coloco mais sal,
com outras pessoas, eu coloco menos sal. Porque esse daqui aguenta mais sal. Mas esse daqui, se eu colocar muito sal, não vai dar certo. Coloca menos sal. Conforme for passando, a gente vai aumentando a quantidade. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer que você é sal da terra. Você nasceu com propósito e de propósito, como diz a minha digníssima esposa. Você nasceu de propósito e com propósito. Aleluia. É forte o mistério, meu irmão. É forte, é forte, é forte. Você nasceu de propósito e com propósito. Se você perde o propósito, você fica sem sabor. E o seu propósito tem a ver com conservar, com temperar e com gerar sede. Mantenha a sua vida conservada. Se pergunte se você está tendo sede suficiente do Evangelho. E pergunte se a sua vida está temperada com sal. Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida, para que você não fique no meio do caminho como uma estátua de sal, para que você não perca o sabor e seja jogado fora e pisado pelos homens. Eu quero que você entenda que existe uma maneira com que a gente salga a vida das pessoas. Assim como a gente coloca um pouco mais de sal naquele alimento e coloca um pouco menos de sal naquele outro alimento. Existem pessoas que te feriram, eu sei. Ou talvez você esteja ferindo outras pessoas porque você quer tanto que ela venha para o Evangelho. Mas hoje Deus está te despertando, dizendo: você é sal da terra. Você é sal da terra. Hoje o Espírito Santo te trouxe até aqui nesse lugar porque Ele quer gerar mais sede em você. Ele te trouxe aqui nesse lugar porque Jesus é o sal da sua vida. E aí a vida vai fazer mais sentido quando Ele entrar na sua vida, quando Ele salgar todas as áreas da sua vida. Você está vivendo uma vida bem temperada, mas falta Jesus, falta alguma coisa, e é Jesus. Ei, você vive uma vida sem conservar os princípios básicos do Evangelho. Deus te trouxe aqui para dizer: ei, sem santidade ninguém verá a Deus. Sede santos assim como eu sou santo. Eu quero que você conserve os princípios, conserve a santidade. Eu quero que você aprenda a falar, porque com algumas pessoas você coloca mais sal, com outras pessoas você coloca menos sal. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para ser diferente. Você nasceu para ser diferente. Você não é todo mundo.